Então, no primeiro momento, a gente vai explicar o que é que tem por trás, qual é a teoria que se tem por trás, para a gente conseguir mensurar as integrais, né, dentro de um determinado intervalo. Quando a gente apresenta técnicas, ou até mesmo quando a gente apresenta o conceito de integração, a gente só observa, né, a relação entre essas duas funções, a função primitiva e a função que aparece lá na integral, mas a gente não limita, né, em que espaço a gente vai observar isso, tá? Quando a gente vai pensar em integração definida, que é o que a gente está fazendo na aula de hoje, a gente pensa tudo que a gente já observou, só que a gente delimita um espaço de observação. Então, a gente vai olhar isso dentro de uma faixa de valores de x, tá? Então, por que a gente usa o conceito de integração definida agora? Para que a gente precisa? Tá? Uma das principais aplicações de integração é pensar em cálculo de áreas de funções. A gente sabe calcular área, quando a gente aprendeu lá no ensino fundamental, principalmente em figuras geométricas que a gente conhece facilmente, como a área de um quadrado, de um retângulo, de um triângulo. Então, a gente facilmente consegue calcular áreas nesse sentido. Pode ser demandado para a gente que, ao invés de a gente calcular uma área regular, né, semelhante a uma figura geométrica, a gente tem interesse em calcular a integral ou a área de funções que tenham esse formato aqui, um formato mais irregular. Né? E como é que eu faço, então, para calcular a área dessa função, a área que está abaixo dessa função f de x, tá? Entre esses pontos A e B. Então, a primeira tentativa nossa seria não calcular exatamente a área, mas fazer aproximações. Então, a gente vai fazer aproximações de áreas menores para poder ter uma noção de quanto vai ser essa área que está delimitada aí para a gente, está achurada para a gente. Então, a gente está pedindo para a gente considerar essa função, a gente está exigindo que essa função é uma função contínua. A gente observou definições de continuidade em semestres anteriores. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: eu não consigo calcular a área toda, então vou tentar encontrar áreas menores, áreas que eu sei calcular, de maneira que eu somar essas, que após a soma dessas áreas eu consiga determinar que área total que eu estou procurando. Então, se a gente voltar aqui um pouquinho, essa área é uma área bem irregular, mas eu podia passar aqui uma caixa. Deixa eu usar o apontador mesmo. A gente podia passar uma caixa aqui, ó. Vou pegar essa marcação aqui. Pegar uma caixa por aqui assim, ó, que teria uma área que é um pouquinho, passando aqui, descendo aqui, coincidindo com esse vermelho, a gente teria uma área que é um pouco maior do que a área que eu estou procurando. Seria uma aproximação inicial que a gente teria, no entanto, ela não é uma boa aproximação. Então, o que a gente faz agora ao invés de pensar somente lá num retângulo em torno da minha área, eu começo a pensar a minha área como vários pequenos retângulos. Então, esses retângulos que estão desenhados aqui, eles podem representar uma aproximação da minha área, a soma das áreas desses retângulos, tá? Então, a gente teria aqui o seguinte. Deixa eu pegar a caneta vermelha novamente. Se eu somasse a área desse retângulo aqui, essa aqui. Ops, cadê o cursor que está fugindo? Esse retângulo. Depois somasse com esse, mais esse. Esse aqui que já está achurado. Esse. Eu já teria uma aproximação que é um pouco melhor do que aquela primeira que eu fiz, que é uma caixa grandona, né? Então, a ideia é, eu vou fazer a divisão da minha área, que eu quero descobrir, em áreas menores. E essas áreas menores vão ser sempre retângulos, porque fica mais fácil de eu calcular a área deles, tá? A gente está destacando aqui um retângulo, que está todo achurado aqui, que vai ser um modelo para a gente calcular a área de cada retângulo desse, tá? O processo seria semelhante para os outros retângulos. Eu preciso escolher, quando eu vou calcular esse retângulo, quem vai ser minha base e quem vai ser minha altura. Então, a base é esse tamanho aqui. E esse tamanho a gente está chamando de ΔX.
E a altura do retângulo vai ser esse tamanho aqui, que está marcado, né? Que é quanto vale a função nesse ponto que está destacado. Vê que esse ponto aqui, ele é o extremo à esquerda desse retângulo. Então, eu poderia ter escolhido para a altura, não esse ponto, mas o ponto médio aqui também, tá? Ou poderia pegar o ponto mais à direita. Aí vejam que, dependendo da escolha que eu faço, a área vai ficar maior, menor, mais próxima, mais real. Né? Se eu tivesse escolhido essa extremidade aqui para ser a altura, né? Vê que esse retângulo aqui em vermelho, ele teria uma área que é um pouco menor do que a área que eu estou procurando, tá? Então, é sempre uma escolha que a gente vai estar fazendo. A gente começa a destacar aqui, né, esses elementos que a gente está usando. Primeira coisa, o meu ΔX ali indica o tamanho do meu retângulo, e se eu escolher sempre retângulos de tamanhos diferentes, eu vou ter mais dificuldade para poder calcular a soma deles, as áreas de cada um deles, e depois fazer a soma. Então, a primeira amarração que a gente vai fazer é dizer que aqueles retângulos que eu estou inserindo ali, eles têm sempre a mesma largura de base. Ou seja, eles são sempre na mesma largura. Né? Quem vai ser essa largura é o ΔX, e o ΔX é o tamanho do intervalo, B menos A, dividido por N. Tá? E aqui a gente está destacando que esse XJ seria a extremidade à esquerda. Então, sempre que eu for olhar a área de um desses retângulos aqui, eu vou olhar qual é o ponto mais à esquerda dentro do retângulo, tá? Para calcular a área. Então, a área desse retângulo que está aqui em destaque, quem vai ser? É a área da base dele, que é ΔX, vezes a altura, que é f de xj, tá? Aí a gente destacou aqui, a área de um retângulo, essa daqui. Se eu olhar a área de cada um desses retângulos aqui, iniciais, por exemplo, esse primeiro retângulo, esse segundo, terceiro e assim por diante, tá? E fizer a soma deles, então, eu tenho aqui a área do primeiro retângulo, a área do segundo retângulo, e assim por diante, até o retângulo de ordem N. Se eu somar todas essas áreas, a gente tem uma aproximação muito boa da área que está abaixo daquela curva. Ainda não é a área real, mas é uma aproximação, tá? Essa soma, a gente dá um nome específico para ela, a gente chama de soma de Riemann. Ela não é exatamente a área que eu estou querendo calcular, mas ela é uma aproximação, tá? Então, guarda isso aí, uma soma de Riemann é dada pela soma das áreas daqueles retângulos que a gente inseriu ali. Quando a gente quer pensar na área que está abaixo de uma curva, o que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar qual é a melhor situação que eu tenho. Eu estou somando todos os retângulos. Então, se eu pegar retângulos que consigam monitorar todas as variações que eu tenho na minha curva, eu vou ter uma área mais próxima do real. Então, a ideia é a gente inserir muitos retângulos ali naquele espaço, onde, se eu insiro muitos retângulos, cada um deles vai ter uma largura de base bem pequenininha, e aí a gente consegue observar melhor as variações da altura. E essa aproximação, então, vai ficar sempre melhor se eu inserir infinitos retângulos, tá? Então, no limite, né, quando na situação ideal, a gente insere infinitos retângulos aqui. Então, a maneira da gente fazer isso é usando a ferramenta que a gente viu lá em MQ1, em semestres anteriores, que é usar a ferramenta de cálculo de limite. Então, a minha área, abaixo da curva, ela vai ser o limite, quando n tende a infinito, da soma de f de x1 mais f de x2, mais até chegar em f de xn, vezes ΔX. Observe que a gente fizer aqui o produtinho, seria a soma de cada área daqueles retângulos, tá? Então, aqui a gente tem um novo ponto importante a destacar. A área exata que eu quero, eu pego o limite dessas parcelas aqui, tá? Da soma dessas parcelas. Só que, se a gente observar, a gente já tinha dito para a gente lembrar desse valor aqui, tá? Do SDM, que é a soma de Riemann. A gente também está pedindo para guardar esse conceito aqui, ó. Que a área vai ser o limite dessa soma, tá? Observem essas duas expressões e vê que elas são semelhantes, né? Então, no fim, a área, ela vai ser o limite de uma soma de Riemann. Porque essa soma que aparece aqui, essa parcela aqui que aparece,
essas sominhas que a gente tem aqui. Cadê o cursor? Hoje não tá de brincadeira, ele tá de brincadeira. Então, aqui. Essa soma aqui, ó, que a gente vai fazer, ela nos lembra essa quantidade aqui, tá? Aí a gente vem agora no terceiro ponto, tá? Integral definida. Quando a gente quer calcular a integral e a gente explicita, né, que quer essa integral do ponto A até o ponto B, isso, por definição, é igual a esse limite. Olha, mas se a gente atentar, esse limite a gente acabou de falar sobre ele. Acabou de falar sobre ele, esse limite aqui. Que limite é esse? É esse limite, que é isso aqui, que é o limite dessa expressão aqui, tá? Então, no fim, a gente vai concatenando essas definições, tá? Pronto, definindo que essa integral é igual a esse limite. Esse limite a gente já observou que é o limite da soma de rima. E, por fim, esse limite também me dá a área. Então, a gente pode observar que o cálculo dessa integral definida vai fornecer para a gente o valor da área. Que é esse que a gente vai concluir aqui, tá? A área, ela é essa integral definida, mas a gente acabou de dizer que essa integral definida a gente calcula através do limite da soma de várias parcelinhas ali, que é o limite da soma de rima. Então, por fim, a gente pode concluir que a área é a integral definida. Então, a gente chegou numa conclusão que eu consigo calcular a área, mas para calcular essa área, eu faço a integral definida. E, por enquanto, para fazer essa integral definida, eu preciso calcular um limite. Tá? Vejam, o cálculo de limites nem sempre é uma tarefa muito fácil. Então, o que é que a gente vai fazer? Cada vez que eu precisar calcular uma área, eu vou ter que estar calculando um limite? Não. A gente vai usar um teorema importante no cálculo, que nos ajuda a, sempre que for necessário calcular a integral definida, eu vou lançar a mão desse teorema para calcular, tá? É o teorema fundamental do cálculo. Então, o teorema fundamental do cálculo, ele diz, ó, a integral de A até B da função f' de x dx vai ser a função f grande no ponto B menos a função f grande no ponto A, onde essa função f grande é a minha função primitiva. Então, para calcular a integral definida, eu primeiro preciso achar quem é a minha primitiva e depois calcular quanto ela vale nos extremos que aparecem aqui na minha integral. A notação que a gente vai utilizar de maneira complementar vai ser essa aqui, tá? Integral de A até B, que é o símbolo de integral. Aqui é a função f' de x dx. Aqui a gente vai colocar qual é a primitiva que a gente encontrou. Isso vai ser a função f no ponto B menos a função no f no ponto A. Isso vai fornecer para a gente o valor numérico. Integral de 2 a 5 de x² dx. Então, quem é a primitiva? Para achar a primitiva, a gente não se preocupa com os limites de integração, olha só para a função que está aqui. Então, quem é a integral do x²? É a função x ao cubo sobre 3, mais a constante. Quando a gente vai calcular um valor numérico, a gente acaba omitindo a constante de integração. Por quê? Porque observe que a gente vai precisar calcular quanto vale essa função toda num extremo, né? No extremo superior, e depois quanto ela vale no extremo inferior. Essa parte que é uma constante, ela não vai ser alterada, ela não vai ser impactada quando a gente fizer a substituição da constante, tá? Ela é sempre o mesmo valor. Então, por isso que aqui a gente acaba observando somente uma parte da primitiva. Uma das primitivas, na verdade, né? A gente não precisa calcular o valor da integral definida usando a família de primitivas. A gente basta uma primitiva para a gente poder usar o teorema fundamental do cálculo. Então, vamos ver quanto é que vale isso aqui do ponto 2 ao ponto 5.
Isso é a função no ponto 5, então vou fazer 5 ao cubo sobre 3 menos essa função ao cubo, 2 ao cubo, sobre 3. Aí a gente calcula 5 vezes 5 vezes 5, 25 vezes 5, quanto? 25 vezes 5, 125 sobre 3, menos 8 sobre 3. Então, aqui vai dar 117 sobre 3. Então, isso seria, né, a maneira como a gente vai calcular o valor, né, das integrais dentro de um intervalo. Então, veja, antes a gente tinha só esse problema aqui, encontrar a primitiva. Então, veja que a integral indefinida, o resultado desse processo, é uma função ou uma família de funções. O resultado de uma integral definida é um número, é um valor numérico, tá? Só que para chegar nesse valor numérico, a gente acha a primitiva e depois calcula quanto ela vale nos extremos. Poder operar, né, os problemas envolvendo integração, a gente pode lançar mão de algumas regras básicas de operações, muitas delas parecidas quando a gente está com integral indefinida, tá? Se a gente tem a integral definida de um múltiplo constante de uma função, a gente pode tirar esse múltiplo constante. Então, se a gente, por exemplo, tivesse a integral de 3 vezes x quadrado, né, de 0 a 1, tá? Dx. Não vou calcular quanto vale. Vamos usar só mostrar a propriedade. Aqui eu tenho, ó, 3 vezes x quadrado. 3 é uma constante que está multiplicando a função x quadrado. Isso aqui seria 3 vezes a integral de 0 a 1 da função x quadrado dx. Na propriedade seguinte, na regra seguinte, a gente tem que a integral da soma é a soma das integrais. Essa propriedade a gente já observou, né? Só que agora isso funciona também para integral definida, né? Então, integral definida de uma função que ela é dada pela soma de duas partes é igual à soma da integral de cada partezinha dessa, tá? O mesmo acontece com a subtração, tá? Se eu tiver a diferença aqui entre os dois trechos, isso aqui vai ser a diferença das integrais. Lembrando que a gente já falou que para a integral indefinida não funcionava, né, nenhuma regrinha para o produto, nem para o quociente, a mesma coisa vale para cá, tá? A integral de a até b da função f vezes g é diferente da integral de a até b da função f de x vezes a integral de g dx, tá? Estou resumindo aqui a notação das funções f e g. Então, não existe, tá? Igualdade aqui, diferente. Mesma coisa para quociente. A integral de a até b de f sobre g é diferente dessa integral aqui, de a até b de g dx. Tá? Não vai existir regra para soma e para o quociente, porque nessas duas situações, quando a gente está trabalhando com soma, com produto e com quociente, a gente parte para utilizar as técnicas, tá? Substituição ou integração por partes. Aqui, a gente chama atenção, né? Se a gente fizer uma integral de um ponto até esse mesmo ponto, a gente tem um intervalo que a gente chama de degenerado. O resultado dessa integral é zero, tá? E se a gente inverter os limites de integração, isso inverte o sinal do resultado numérico que a gente tem. E essa última propriedade é uma propriedade interessante, principalmente quando a gente está trabalhando com um intervalo muito grande, onde a função pode mudar de comportamento ao longo do seu intervalo, tá? Então, a integral de a até b, posso quebrar como sendo a integral de a até c, mais a integral de c até b. Então, isso, se a função for bem comportada, for contínua, a gente pode fazer uso dessa propriedade. Uma das principais aplicações que a gente vai encontrar quando a gente está trabalhando com integrais é a questão de variação, tá? Variação total. Qualquer que seja a grandeza.
Se o seu interesse é observar o que aconteceu dentro de um determinado espaço, tá? Quer seja de tempo, quer seja de quantidade produzida, quando a gente quer enxergar qual é o montante que se tem ali ou de variação de lucro, ou de variação de custo, ou de variação de produtividade, qualquer que seja a grandeza, se o interesse for calcular qual é a variação total dentro de um certo intervalo, a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo para resolver esse tipo de situação. Tá? E aqui, adaptando o teorema fundamental do cálculo que a gente acabou de observar, qualquer que seja a função, tá? Estou chamando a grandeza de Q, de X. Então, se a gente quer encontrar a variação total dessa grandeza dentro do intervalo de A até B, a gente vai fazer o teorema fundamental do cálculo como? Se eu souber a grandeza Q, eu posso substituir direto e calcular quanto ela vale num ponto, quanto ela vale no outro. No entanto, na maioria das situações, a gente não vai ter acesso à função Q. A gente vai ter acesso à taxa de variação. Tá? Então, o teorema fundamental do cálculo diz, ó, a integral de A até B da taxa de variação de Q vai ser a função de Q no ponto B, seria esse aqui. É a função Q de X calculado no ponto A e no ponto B. E, Alessandro, começou a complicar, porque está aparecendo Q', aqui é Q. É essa relação que a gente faz, certo, gente? Só que aqui a gente está chamando da função e da taxa dela. Aqui a gente antes adotava essa nomenclatura aqui, né? De A até B, de F'zinho dx. Isso aqui é a função F grande, que é o F no ponto B, menos o F no ponto A. A gente acabou de apresentar essa notação. E isso aqui só vale que a gente escreveu agora, tá? Porque a derivada de F é igual a Fzinho. Por isso que aqui na aplicação, a gente coloca que a função que aparece aqui dentro da integral é uma taxa de variação. É a taxa de variação da função que aparece aqui, da primitiva. Ok? Vamos dar uma olhada nessa aplicação aqui. Deixa eu só anotar a função. Q', aqui, 6Q mais 1. E aqui... Depois as 10 seguintes. Uma questão do livro do Hoffman, ele diz o seguinte: o custo marginal para fabricar um certo produto, ele é C' de Q igual a 6Q mais 1 reais por unidade, quando Q unidades são produzidas. Qual é o custo total para produzir as 10 primeiras unidades? Depois, qual é o custo para produzir as 10 unidades seguintes? Então, vejam. O que a gente está querendo aqui, qual é o custo, tá? Total para produzir as 10 primeiras unidades. Então, eu vou lá. Eu vou, primeiro, produzir uma unidade, depois eu produzo 2, depois eu produzo 3, produzindo até chegar na 10ª unidade, tá? Então, primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade, até chegar na 10ª unidade. Eu quero observar o custo de produzir as 10 primeiras unidades. Então, eu quero observar essa variação aqui que eu tive ao longo das 10 primeiras. Depois, a gente quer observar o custo para produzir as 10 unidades seguintes. Então, aqui vou da 11ª até chegar à 20ª unidade. Então, observe, se eu vou da primeira até a 10ª unidade, qual é a variação que eu vou ter aqui, tá? Ter a variação das 10 primeiras unidades. A integral que eu vou usar aqui é a integral, ó, que vai de quanto a quanto, tá? Então, vê só. Se eu estou aqui para produzir a minha primeira unidade, o que é que está acontecendo? Produzir aqui a minha primeira. Antes de produzir essa primeira, eu estou aqui no instante inicial, né? Eu estou com custo 0. Quando eu faço C1
menos C0. Vocês concordam que isso fornece o custo da minha primeira unidade? Porque eu estou em 0, vou até 1. Estou com 0 produção, produzo a primeira unidade. Tá? Então, o quanto eu gastei de sair de 0 para produzir 1, isso dá o custo da minha primeira unidade. Aí, estou aqui, produzi 1 unidade. Vou lá e produzo mais 1. 2. Se eu olho o custo daqui para cá, isso me dá o custo da minha segunda unidade. Então, se eu quisesse olhar o custo da segunda unidade, eu faria C2 menos C1. Então, eu sempre vou olhar quem é meu ponto inicial, meu ponto final, para observar qual é o custo que eu estou associando àquela unidade, tá? Então, para a primeira unidade seria esse, C1 menos C0. Se fosse para a segunda, seria C2 menos C1. E assim por diante, tá? Até chegar aqui na 10ª unidade. Na 10ª. Estou em 9, produção de 9. Produzo a 10ª. Quando eu faço C de 10 menos C de 9, isso me dá o custo de quem? Da 10ª unidade. Quando pergunta aqui qual é o custo de produzir, o custo total para produzir as 10 primeiras unidades, então eu vou olhar que intervalo, tá? Quem vai ser meu ponto final? Quando eu produzir a 10ª unidade. Então, tá aqui. Em 10. E qual é o meu custo inicial? De onde é que eu comecei a minha contagem, tá? Aqui. Então, para olhar o custo da produção das 10 primeiras unidades, a gente vai fazer o ponto final como sendo 10 e o ponto inicial como sendo o 0. Então, vou querer observar a variação dentro desse intervalo. Tá? E como é que eu faço isso? Vou usar o teorema fundamental do cálculo. Por quê? Porque aqui a gente tem que a informação da taxa de variação do custo, tá? O intervalo de interesse da gente para produzir as 10 primeiras unidades vai gerar um integral de que intervalo? De 0 a 10. E se eu quero as 10 seguintes? Eu vou fazer de 10 até chegar em 20. Ok? Vamos para o quadro e vamos resolver esse problema. Para cá no quadro. Deixa eu só nomear a questão Q48 do Hoffman, né? Q48, 5.3, a seção do Hoffman. Então, C' de Q, ele foi igual a 6Q mais 1. Então, se eu tenho aqui, esse aqui é o custo marginal. Então, para resolver o item A, que é o custo total, né? Das 10 primeiras unidades. Isso vai ser a integral de 0 até 10 da taxa de variação do custo, que a gente já tem essa expressão, daqui. Como é que eu vou calcular isso, tá? Vou calcular isso aqui. Usando o teorema fundamental do cálculo. Isso vai ser a minha primitiva do custo. E vou calcular quanto vale isso no ponto 0 e no ponto 10. Mas quem é essa primitiva? Isso que a gente vai encontrar agora, tá? Para encontrar a primitiva, Q mais 1 daqui. Isso aqui vai ser a primitiva.
Então, se a gente esquecer aqui, ó, quem é a primitiva dessa função aqui? 6q mais 1. Quem aparece aqui dentro, ó, uma função potência, né, com um múltiplo constante, mais a integral de uma constante. Então, para essa primeira parte, a primitiva seria 6 vezes q quadrado sobre 2. Aí, mais, para essa parte aqui, a primitiva seria q. Achei uma primitiva, tá? Se eu quisesse somente a primitiva, eu precisava acrescentar aqui a constante de integração, tá? Mas para a gente voltar aqui e olhar quanto vale isso numericamente, isso vai ser essa função, 6q quadrado sobre 2, mais q, uma das primitivas, né? Eu não preciso me preocupar com a constante, nesse caso aqui, tá? Calculado no ponto 0 e no ponto 10. Vamos simplificar aqui a função primeiro. 6q quadrado, posso simplificar esse 6 com esse 2, vai dar 3. Então, é 3q quadrado mais q, calculado nesse intervalo de 0 a 10. Então, isso aqui vai ser toda a minha função no ponto 10, então, é 3 vezes. Vou calcular primeiro somente no ponto 10. 10 ao quadrado, mais 10. Depois, toda a minha função no ponto 0. Vai ficar 3 vezes 0 ao quadrado, mais 0. Isso aqui, então, vai ficar 3 vezes 100, mais 10. E essa parcela aqui toda é 0. Então, isso aqui vai ser 300 mais 10, que é igual a 310. Então, o custo para produzir as 10 primeiras unidades é igual a 310. Para o item seguinte, para o item B, ele quer o custo total para as 10 unidades seguintes. Ou seja, ele quer da 10ª até a 20ª unidades seguintes. 10ª a 20ª. Então, para calcular isso aqui, eu vou precisar encontrar qual é a integral de 10 até 20 da função 6q mais 1 daqui. E aí, vejam, para calcular isso aqui, a gente usa o trabalho que a gente já fez. A primitiva que a gente encontrou não muda, tá? O que vai mudar é o intervalo de integração. Então, o que eu vou fazer? Repetir aqui a integral, a primitiva. A gente já vai colocar a parte simplificada, né? Que é 3q quadrado mais 3. 3q quadrado mais q. Tudo isso vai ter que ser calculado no intervalo de 10 a 20. Então, vou pegar toda a minha função no ponto 20. 20 ao quadrado mais 20. Menos toda a função no ponto 10. 3 vezes 10 ao quadrado mais 10. Essa parte aqui a gente acabou de calcular, vale 310, né? Falta calcular só essa parte inicial. Então, vou ter que fazer 3 vezes 20 ao quadrado. 20 vezes 20. 3 mais 20. Dá 1.220 aqui a parte inicial. Menos isso aqui que a gente já calculou, que é 310. Então, vai ficar esse valor menos 310, que vai dar 910. Então, o custo para as 10 unidades seguintes é de 910. Então, observe que chama a atenção da gente que essa variação do custo não é linear. Claramente não é linear, né? A expressão que a gente encontrou para a primitiva é uma expressão que depende de um termo quadrado. Isso a gente vê na prática aqui. Para produzir as 10 primeiras unidades, eu tenho ali um custo de 310, mas quando eu pego o custo para produzir as 10 unidades seguintes, esse custo já pula para 910. A gente já tem um custo muito mais elevado para as 10 unidades seguintes.
Eu tinha interesse antes em calcular a área que está abaixo de uma curva. A gente comentou, né? Que isso aí vai ser numericamente igual à integral definida. O que acontece agora é, eu posso ter interesse em calcular a área entre duas curvas. A área entre duas curvas, como é que eu faço? Eu vou enxergar essa área aqui, que eu quero calcular, pensando nessa área A1, que é a área que está abaixo de F, menos a área que está abaixo da função G. Então, se eu faço essa área 1 menos essa área 2, eu encontro essa área A. Só que como é que eu faço isso usando integrais, tá? Então, eu consegui visualizar o que é que acontece. Né? Eu pego uma área maior, menos uma área menor, eu acho a área que está no meio. Cada uma dessas áreas, essa área maior e essa área menor, eu consigo escrever em termos de integral. Como? Se essa curva que está aqui é a curva f, eu vou fazer a área 1 vai ser a integral de a até b da função f de x dx. Essa área 2 é a área que está embaixo da curva g. Então, eu vou fazer a integral de a até b da função g dx. Então, a área que eu estou procurando é a diferença dessa área, ou seja, a integral é a diferença entre essa integral menos essa integral. E a propriedade que a gente comentou de a integral da diferença ser a diferença das integrais, a gente pode usar aqui no sentido contrário à propriedade, tá? Eu tenho duas integrais e eu posso unir essas duas integrais como sendo uma única integral. Então, a diferença dessas integrais é igual à integral das diferenças. Então, algo que eu, no primeiro momento, tinha um problema e podia dividir em problemas menores, agora eu faço o contrário. Eu pego dois probleminhas menores, que seriam as integrais referentes a duas areazinhas menores, na verdade, uma maior e uma menor, e faço a diferença delas. Então, com isso, eu consigo calcular a área que eu quero aqui, que é essa área do meio, tá? É a área que está entre a curva F e a curva G. Como é que a gente vai visualizar isso? A área entre as duas curvas vai ser a integral definida do ponto A até o ponto B da função que está em cima menos a função que está embaixo. Geometricamente, aqui a gente consegue observar, ó, a curva que está em cima é a curva da função f. Quem é a curva que está embaixo? É a curva da função g. Tá? Então, a minha área que eu estou procurando, que é a área que está ali espremida entre as duas curvas, vai ser a integral da curva que está em cima menos a curva que está embaixo. Se eu quisesse calcular entre essas duas curvas, né? Aqui sendo a função f e aqui sendo a função g, para achar essa área aqui, a gente acabou de ver, que é a integral de a até b da função que está em cima, que é a função f, menos a função g. F de x menos g de x dx. Então, se a gente tivesse, por exemplo, a curva com esse formato aqui, tá? E a gente tivesse outra curva aqui em azul, o que é que acontece aqui, tá? Se eu tivesse interesse nessa região aqui, ó, o que é que eu ia fazer? Quem é a curva que tá? Eu primeiro precisaria identificar qual o meu intervalo de interesse, né? De calcular a área, que eu estou achurando essa área aqui em vermelho, tá indo desse ponto zero até esse ponto, vou chamar esse ponto zero de A, tá? E aqui seria o ponto B. Essa é a curva em azul, eu vou chamar de curva F. E essa curva aqui que está em preto, eu vou chamar de curva G. Percebam o seguinte. Até esse ponto B, quem é a curva que está em cima? É essa curva da função f, tá? A função f é toda essa aqui em azul. Então, deixa eu marcar essa curva aqui que está em azul. A curva que está embaixo, no começo, é a curva da função g.
Isso acontece da curva f estar em cima da função g até chegar nesse ponto B aqui, nesse ponto aqui. Depois que passa esse ponto, percebam que ocorre uma inversão. Que a curva que vai estar em cima vai passar a ser a função g, e a curva que está embaixo vai ser a função f. Quando a gente for calcular a área entre curvas, a gente precisa ter atenção de observar qual é a curva que está em cima, qual é a curva que está embaixo, tá? Se no intervalo que a gente está escolhendo calcular isso aí, o comportamento está sendo o mesmo, tá joia?